Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai apresentar aqui mais um projeto não autoral, é a La Cañada 2, é uma casa na Argentina de autoria do escritório Parada Cantillo Studio. A gente quer mostrar esse projeto porque é um projeto muito interessante, é uma casa que flutua, uma casa em estrutura metálica, com laje pré-moldada de concreto, que ela está ligada ao solo somente pela estrutura metálica, né, por essa palafita de estruturas metálicas, ela não teve intervenção nenhuma em relação à topografia, então dá essa impressão mesmo de flutuar. A gente tem elementos na cor preta, contrastando com os elementos na cor do concreto, e a gente também tem fechamentos, toda a parte de vedação das esquadrias feitas em vidro e também em alumínio preto. A gente achou bem interessante, uma casa que tem dois grandes vazios que vão conformar os espaços internos, e também é interessante que é uma casa completamente térrea, né? Uma casa de somente um pavimento e que se descortina para deslumbrante, né, a paisagem que a gente tem nessa região. Então vamos iniciar aqui pelo estudo das plantas para que a gente consiga entender um pouco melhor isso aqui que a gente tem mostrado para vocês. Então a gente já pode perceber aqui que é uma casa de somente um quarto, a gente tem uma modulação monótona aqui, né, estrutural, porque ela vem realmente o mesmo vão, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal da casa. A gente tem a conformação de dois vazios, aqui a gente tem uma suíte, um armário, a parte do lavabo nesse ponto aqui, que seria um banheiro social. A gente tem um grande vazio que é ligado à cozinha, a bancada da cozinha onde a gente tem a pia, gerando um pequeno espacinho de ir e uma sala de jantar aqui, uma sala de estar e posteriormente o acesso à área externa, onde a gente vai ter a parte da parrilla, né? A parte da churrasqueira e também um mesão externo nesse ponto aqui, gerando uma área aberta, completamente aberta aqui, e nesse ponto para cá a gente tem áreas fechadas, vedadas. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco aqui. Seriam aqueles dois vazios que a gente tem nessas duas imagens. Então esse daqui seria o vazio da cozinha e esse daqui o vazio do espaço gourmet, como se fosse nesse ponto. Vamos lá mostrar um pouco mais desses elementos aqui da casa. E a gente tem algumas imagens aqui são as seções, a gente consegue ver a topografia do terreno, né? A casa começa a descer aqui, a gente tem toda a parte da modulação estrutural. A gente tem aqui uma simulação, uma isométrica, simulando como se fosse a parte toda de construção da casa. Então a gente tem lajes pré-moldadas no primeiro pavimento e a gente tem lajes pré-moldadas no segundo pavimento e a gente tem vigas e pilares metálicos bem esbeltos que vão sustentar e gerar as vedações e fechamentos para todas essas áreas que a gente tem aqui. Aqui uma simulação mostrando como que foram montadas toda essa parte, né, das vedações da casa, né, mostrando as chapas, né, a placa USB, enfim, tudo isso que foi utilizado para gerar a vedação. E vamos para as imagens do projeto. Vamos pegar aqui desde lá da primeira imagem que a gente tem do projeto, que eu acho que é bem interessante da gente pensar aqui, que a gente vai ter o seguinte. Na fachada frontal da casa, a gente já consegue perceber que os elementos metálicos eles estão pintados na cor preta, a laje já vem sobrepondo a parte do vigamento metálico aqui, e a gente vai ter a parte como se fosse do quarto, né? A cozinha com aquele grande vazio aqui, a sala de jantar, a sala de estar, que vem um pouco oculta por esse armário, mais ou menos. Aqui seria o acesso de veículos e pedestres ocorrendo aqui. A gente tem essa churrasqueira suspensa, e a gente tem, enfim, né, como se fossem duas lajes de concreto, o vigamento todo e mais nada. Depois são vedações, ou essas vedações que estão na cor preta aqui, ou vedações em vidro, como se fosse piso-teto. Então a gente tem uma sala vazada, a gente consegue ver através da casa quando a gente tem acesso ao terreno, e a cor preta dela foi justamente para contrastar a casa em relação à paisagem. A gente tem aqui a escada de acesso, o quanto que a casa está elevada em relação ao terreno natural aqui. A gente já tem acesso logo de cara ao primeiro vazio, ali seria o acesso ao hall da casa, que vai dar para a sala de estar e tudo mais, e também o acesso à área de lazer dessa mesma casa. Aqui a gente tem uma imagem como se a gente estivesse olhando da sala de estar para os fundos da casa, então a gente consegue perceber toda a parte de armário da cozinha, bancada, o vazio interno, o trecho, né, para bancos altos aqui, como se fosse uma ilha, e toda a liberdade que eles têm e aberturas que a gente tem em relação à parte frontal dessa casa através da sala de jantar. A gente consegue perceber também o vigamento metálico, os pilares metálicos na cor preta. A gente tem um piso
todo em concreto piso zero, polido aqui, né? O piso de concreto polido que dá esse efeito tão bonito, tão interessante, que ele acontece em todo esse pavimento. E a gente tem aqui, de forma aparente, as lajes pré-moldadas de concreto. Então, uma casa muito simples de ser construída, deve ter sido construída de forma muito rápida. A gente achou bem interessante. Outro ponto interessante também, a gente tem essa tela metálica perfurada aqui no piso, que também gera uma parte um pouco mais de... É como se gerasse mais permeabilidade para o solo ali naquele ponto. Aqui com certeza essa árvore já cresceu bastante, já conseguiu passar sobre esse vazio. A gente acha uma solução bem legal também. E a gente tem toda a parte de varanda que circunda a casa toda aqui. Então é também um outro elemento interessante, gerando um grande beiral para essa casa também, através da cobertura, que ela é gêmea da laje inferior. Aqui uma parte que a gente consegue ver o trecho da churrasqueira. Já está guardando até lenha aqui debaixo da casa. Uma imagem da fachada lateral direita dessa casa. Então a gente consegue ter uma certa privacidade em relação ao vizinho nesse ponto aqui. Logicamente a gente tem vedações. A parte de aberturas ela está concentrada na parte dos fundos do terreno. Aqui a gente consegue ver que a casa realmente parece flutuar sobre o terreno. Então uma solução que a gente acha muito bacana. Ficou bem legal. Tá vendo? Aqui é a parte como se fossem os fundos da cozinha, então seria para a parte frontal do terreno. Tem uma cuba bem funda aqui, a parte do cooktop, os armários inferiores, a parte de forno fica para o outro corredor. Tá vendo? O corredor que a gente está mostrando agora, vai ter os fornos embutidos, geladeira e tudo mais, naquele grande móvel planejado que a gente tem ali. Uma imagem como se fosse daquele gourmet, olhando quase que fosse para o quarto. A gente tem aqui também uma torre d'água. Uma solução bem interessante para não ter aquele bloco de caixa d'água em cima da casa. Inclusive o projeto da Residência CG, que eu vou deixar aqui nos cards, é um projeto que utilizou isso para não ter caixa d'água sobre a casa. A gente está vendo aqui que realmente o terreno ficou intocado, então isso gera uma solução bem legal. A casa parece flutuar, ela também completamente vedada na fachada lateral esquerda. Uma imagem dos fundos para frente da casa, então a gente consegue também ver que aqui a gente vai ter o corredor de acesso ao quarto, que a gente tem aquele armário, depois o corredor de acesso à parte da cozinha, sala de jantar, estar, aquele outro vazio e depois o espaço da churrasqueira aqui. Uma imagem um pouco mais distante para a gente conseguir ver o cachorrinho aí descansando na varanda dos fundos do lote. Aqui tem uns banquinhos também para aproveitar o terreno. É um terreno bem grande e fizeram uma casa bem pequenininha de um quarto. Aqui é o ponto que a casa chega a tocar um pouco o terreno aqui. Com certeza essa foi utilizada como uma cota para colocar a parte mais baixa da viga e gerar a casa flutuante exatamente em relação a esse ponto. Uma outra coisa interessante em relação a essa solução de deixar a casa um pouco acima do terreno é em relação à umidade. Porque uma vez que a casa não tem contato direto com a terra, isso ajuda a gerar um colchão de ar que vai proteger a sua laje inferior de futuras infiltrações e tudo mais. Então muita gente fala assim, fica muito caro construir às vezes num terreno que tem um declive, porque tem que gerar uma laje na parte de baixo, etc. Mas o que eu tenho visto é que a maior parte dos clientes, pelo menos aqui do escritório, tem feito essas casas flutuantes, ou mesmo que a casa esteja no terreno, eles gostam de fazer um colchão de 50 centímetros, justamente para que no futuro não tenha um problema de umidade em relação essa ligação que a casa tem direto com o solo. Então gerar esse colchão é bem interessante. Logicamente, a casa pode tocar na sua parte periférica, mas na parte onde a gente tem as lajes seria o ideal sempre ter esse colchão de ar aí. E aqui a fachada frontal dessa casa tem um pequeno gradil, o portão de acesso de pedestres e veículos aqui. Mais uma vista aqui da escada, também metálica para acesso. Então, a gente acha muito interessante essa solução da casa realmente não tocar o solo ou tocar parcialmente o solo, porque realmente gera essa proteção em relação à umidade excessiva que vem do solo, dependendo de estar localizado também numa região mais fria, a umidade realmente causa problemas nesse aspecto. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. A gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. E não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e também de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!